Olá, povo maravilhoso do Casal de Exatas, como é que estão vocês? Nós vamos falar hoje sobre um tema extremamente importante da álgebra, que nós já demos início em uma videoaula anterior. Vamos falar sobre equações, vamos fazer uma introdução a esse assunto. Então, o que são equações basicamente? Para pensar nisso, eu coloquei uma situação problema, falando sobre minha idade daqui 13 anos será 32 anos. Quantos anos tenho hoje? Para nós representarmos, nós vamos pensar algebricamente as informações. Como assim? Coloquei aqui uma tabelinha onde eu tenho a sentença e a expressão algébrica, pensando da seguinte forma: minha idade hoje, nós vamos chamar de X. Minha idade daqui 13 anos, ora, daqui 13 anos é mais 13, então nós vamos escrever como X mais 13. E com isso, nós conseguiremos analisar a equação. De que forma? Olha só, se minha idade daqui 13 anos será 32, nós poderemos escrever uma igualdade. X mais 13 igual a 32. A isso aqui nós chamamos de uma equação, uma igualdade, onde o meu objetivo é calcular a idade hoje. E aí nós faremos da seguinte forma. Nós vamos lembrar que uma equação é, na verdade, uma sentença matemática expressa por meio de uma igualdade, que tem por objetivo calcular o valor do termo desconhecido. Portanto, x mais 13 igual a 32. Ora, todos nós sabemos qual vai ser a resposta. Se nós substituirmos ali, nós vamos conseguir. Só que antes nós vamos estudar alguns elementos de uma equação. Tudo que vem antes do sinal de igual será chamado de primeiro membro. Então, o primeiro membro está sendo representado pela expressão x mais 13. Tudo que vem após o sinal de igual, nós chamaremos de segundo membro, que é o número 32. A incógnita é o termo desconhecido, o termo que nós vamos calcular. E ali nós temos a incógnita, que é representada pela letra x. Normalmente, nós usamos a letra x, mas podemos usar qualquer outro tipo de letra ou símbolo. E ali nós também temos o que nós chamamos de raiz, ou seja, qual é a raiz dessa equação? Qual é o resultado dessa nossa equação? Resultado dessa nossa equação, se vocês fizeram alguns cálculos aí em casa, vocês devem saber que vai dar 19. Por quê? Se nós colocarmos e verificarmos essa resposta, e é sempre importante lembrar que uma equação ela deve ser verificada, ver se a resposta está certa ou não, nós vamos pegar esse 19, que é a raiz, e vamos substituir aqui, ó, no lugar da incógnita. Então nós vamos ter ali, ó, 19 mais 13 dá 32? Sim, porque 19 mais 13 é 32. E sempre chegaríamos a uma igualdade, 32 igual a 32, ou um valor igual ao outro. Se nós tivermos essa igualdade respeitada, nós podemos dizer que essa raiz é um resultado correto. E aí, nós vamos pensar também que as equações podem ser analisadas de uma forma diferente, se nós pensarmos assim sobre o conjunto universo e a solução de uma equação. O que seria o conjunto universo? Nós estudamos conjuntos numéricos, os números naturais, os números inteiros, os números racionais, os números irracionais, os números reais. Toda vez que uma equação estiver imersa em um conjunto numérico, nós temos que analisar antes se essa resposta, se essa raiz vai dar certo ou não. Vamos para um exemplo. Júlia adotou alguns cães e construirá um canil em uma região quadrada de 25 metros quadrados. Qual a medida do lado desse canil? Aí eu representei o canil aqui e uma vista superior desse canil que tem que ter 25 metros quadrados. A grande pergunta é, qual seria a medida do lado desse canil? Ou seja, quanto, que nós vamos chamar de x, por quanto? Ora, se nós lembrarmos um pouco da área de um quadrado, nós sabemos que a área de um quadrado é lado vezes lado, ou seja, o lado elevado ao quadrado. Então, lado vezes lado tem que ser 25. Portanto, nós podemos montar uma equação. Primeiro membro, segundo membro dessa equação. Analisando assim, quais seriam as possibilidades de resposta? Aí vem um detalhe. Nós estamos falando sobre medidas. A grandeza comprimento não pode ser negativa. Isso significa que o nosso conjunto universo, para colocar os valores aqui, tanto um valor, e aí nós sabemos que cabem dois valores, o valor positivo
e o valor negativo do 5. Claro, se nós formos analisar o valor negativo, o professor se disse que a grandeza comprimento não pode ser negativa. Portanto, nós tínhamos que respeitar um conjunto universo do contexto, da situação. Qual é o conjunto universo? O conjunto dos números racionais positivos. Isso significa que o menos 5 ele não vale nessa situação. Então, por mais que nós tenhamos para a equação duas respostas nessa equação, nós só vamos poder aceitar uma delas. E aí nós vamos chamar essa única resposta que é aceita dentro do conjunto universo de solução. Então vamos dizer que a solução dessa equação dentro do contexto é o 5 positivo. Tá? E aí, fazendo outro exemplo de conjunto universo. Vamos lá. Resolva a equação a seguir, tendo como conjunto universo o conjunto dos números naturais. Ora, o conjunto dos números naturais é o conjunto mais básico que tem. Vamos só representá-lo aqui para vocês relembrarem. Naturais é composto por 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Imaginem essa equação. Qual seria o valor que a incógnita assumiria? Ou seja, qual a raiz dessa equação? Se vocês pararem para pensar um pouquinho, só tem um valor que vai dar menos 3 nessa situação. E esse valor é o número menos 7. Daí a pessoa vai dizer, então significa que a raiz é menos 7, professor? Sim, a raiz, o x, é menos 7 para a equação. Mas lembrem que estava escrito no enunciado, o conjunto universo são os números naturais, ou seja, essa resposta deve estar dentro daquele conjunto universo. Professor, mas o menos 7 não pertence ao conjunto dos números naturais. Se ele não pertence ao conjunto dos números naturais, nós dizemos que essa equação não tem solução no conjunto universo estipulado. Nesse caso, nós vamos representar que o conjunto solução é vazio, com esse símbolo ou com esse símbolo, nunca os dois. Apenas um deles, que representa o conjunto vazio. O que é o conjunto vazio? O conjunto vazio é aquele conjunto que não possui elementos. E agora nós vamos falar de algumas definições das equações. O que são equações equivalentes? O nome já disse, equivalentes, têm o mesmo valor. Agora, para isso, vamos considerar o conjunto universo, o conjunto dos números racionais, e considerar duas equações. Primeira equação, x mais 4 igual a 7. E a segunda equação, 2x igual a 6. A pergunta seria a seguinte, quais seriam as respostas que dariam certo nas duas equações, em cada uma delas? Bom, se nós colocarmos ali, sabemos que o valor do x na primeira equação é o 3. E na segunda equação também seria o 3. Pois bem, nós temos duas respostas iguais para equações que são aparentemente diferentes. Bom, nós sabemos 3 mais 4 dá 7, verificado. 2 vezes 3 dá 6, verificado. Mas observem que a resposta das duas equações são as mesmas. Então, se nós percebemos que deu 13 em uma e deu 13 em outra, nós podemos chamar essas duas equações de equações equivalentes. Por quê? Porque elas têm o mesmo conjunto solução. Ok? Passando para o próximo exemplo, nós vamos ver agora algumas técnicas de como resolver equações. Para isso, o prof vai mostrar aqui para vocês uma situação, problema em forma de uma balancinha. Imagine aqui essa balancinha que o prof está mostrando. Uma balancinha que está equilibrada. O prato da esquerda está equilibrado com o prato da direita. Muito bem, se eles estão em equilíbrio, nós temos aqui uma caixinha com x e 4 caixinhas de 1 kg. No outro prato eu tenho 7 caixinhas de 1 kg. Isso significa que nós podemos traduzir essa situação para uma equação. Para isso, nós colocamos x mais 4 igual a 7. Muito bem, como resolver isso? Como uma balança está equilibrada, se nós fizermos a seguinte ideia de somarmos quantidades iguais nos dois pratos, a balança sempre será equilibrada. Por isso nós vamos usar o nome princípio aditivo. Ou seja, se nós somarmos menos 4 de um lado e menos 4 do outro, ou seja, retirarmos 4 kg de um lado e 4 kg do outro, nós vamos estar mantendo o equilíbrio dessa balança. Portanto, se nós fizermos o mesmo algebricamente, esse menos 4 que nós temos, na verdade, seria subtrair 4 dos dois lados. Daí você diria, mas professor, você disse que era princípio aditivo.
E você está diminuindo? Sim, porque eu estou adicionando valores negativos nos dois membros da equação. Portanto, aqui o que vai acontecer? Por que eu escolhi o 4? Porque desse jeito eu vou descobrir o valor do x, o x isolado, que é uma das ideias para resolver equações. Então nós vamos excluir, porque mais 4 e menos 4, nós sabemos que vai zerar. E lá do outro lado, 7 menos 4 vai dar 3. Portanto, 1x vale 3 quilos. Basicamente, na resposta da equação, vamos escrever x igual a 3. Então essa ideia do princípio chamado aditivo significa que nós podemos somar dos dois lados ou subtrair dos dois lados o mesmo valor. Um outro exemplo de princípio aditivo seria x menos 3 igual a 5. Por exemplo, eu quero saber o valor do x, mas eu tenho alguém atrapalhando a vida do x aqui. E esse alguém é o menos 3. Para eliminar esse menos 3, nós vamos somar 3 nos dois membros da nossa equação. Então, se nós somarmos dos dois lados o nosso número 3, nós vamos ter aqui menos 3 com mais 3, claro, nós vamos eliminar esse 3 negativo ou 3 positivo. E do outro lado, 5 com mais 3, vamos ter como resposta x igual a 8. Mostrando um outro exemplo agora, usando o princípio chamado multiplicativo. Assim como existe o princípio aditivo, que envolve adição e subtração, nós veremos que existe o princípio multiplicativo, que envolve multiplicação e a sua operação inversa, que é a divisão. Para isso, um outro exemplo com balancinha. Primeiro prato da balança tem 3 pesos x. O segundo prato da balança, nós temos aqui 10, 18 quilos. E aí nós podemos representar isso através de uma equação. 3x equivalem a 18 quilos. Ora, qual é o peso de cada caixinha x? Claro que muita gente já sabe a resposta, mas só para explicarmos a técnica que nós estamos utilizando. Então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos multiplicar por 1/3 os dois membros da equação. Poxa, professor, por que multiplicar por 1/3? Porque o meu objetivo é deixar apenas 1x. E para isso, eu multipliquei por 1/3, que será um número que vai cancelar o x. Nesse caso, nós vamos, claro, transformar esse 3x vezes 1/3 em 3x dividido por 3. E do outro lado, 18 vezes 1/3, que é 18 sobre 3. Fazendo o cancelamento do 3 com 3, nós vamos chegar à resposta de que o x vale 6 quilos, ou seja, cada uma das caixinhas pesa 6 quilos. Mostrando aqui a representação a partir da resposta x igual a 6. Né? Agora, o princípio aditivo e multiplicativo ao mesmo tempo. Como funciona isso, né? Vamos lá. Um exemplo agora, mostrando uma equação simples. Eu tenho 2x menos 6 no primeiro membro e no segundo membro da equação eu tenho o número 10. Nesse caso, como seria o procedimento que nós vamos adotar? Primeiro, nós vamos tirar 6 unidades. Essas 6 unidades eu tenho que me livrar dela. Para eliminar o 6 negativo, nós vamos somar 6 no primeiro membro e somar 6 no segundo membro. Olha só o que aconteceu. Nesse caso, eu vou eliminar menos 6 com mais 6 e 10 com mais 6. Nesse caso, vamos ter, eliminando o resultado final, 2x igual a 16. Muito bem. Professor, mas ainda não conseguimos o valor de 1x. Eu preciso o valor só de 1x e você tem 2x. O que nós vamos fazer dos dois lados? Vamos dividir por 2 os dois membros. 2x dividido por 2 e 16 dividido por 2. E nesse resultado nós teremos que o x valerá 8. Muito bem, pessoal. Essa foi a nossa aula sobre a introdução às equações. Nós teremos uma aula futura falando sobre equações com operações inversas. Já temos no canal também algumas aulas sobre resolução de problemas através de equações. E se vocês gostaram desse vídeo, comentem aí, façam os comentários com vocês, curtam esse vídeo, compartilhem esse vídeo e nos sigam no Casal de Exatas. Tá certo? Um grande abraço e aguardo vocês na próxima. Até mais. Tchau!